Passados 2000 anos desde a morte do Senhor Jesus por nossos pecados e a sua ressurreição para nossa justificação, por incrível que possa parecer, ainda há pessoas que acreditam que o cristianismo é uma seita do judaísmo. Nós vamos ver na aula de hoje que nós somos cristãos. E ser cristão significa que nós fomos salvos pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, diz a Bíblia. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas muita gente está pensando ainda que nós temos que guardar o sábado, nós temos que observar o cerimonialismo judaico, e eles dizem que isso tem a ver com os mandamentos de Deus. Mas nós vamos aprender hoje que ser cristão é muito diferente de ser ou viver como os judeus. Nós respeitamos os judeus, nós recebemos o Antigo Testamento deles, que faz parte da nossa Bíblia, mas desde o primeiro século já foi definido, e nós vamos ver isso, que o cristianismo não é uma seita do judaísmo. Então fique comigo, porque nós vamos explicar isso de maneira clara e objetiva, fazendo uma rápida exposição aqui de Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 14. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2025. Aqui temos uma lição apologética de autoria do pastor Ezequias Soares. Então nós estamos estudando sobre apologética em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência ou com nova roupagem. Falando no pastor Ezequias Soares, na primeira aula nós fizemos aqui a recomendação de vários livros, inclusive alguns do pastor Ezequias Soares, e eu quero também recomendar, você que é aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, se você faz como eu, claro que você vai ter na sua biblioteca esta lição aqui, de 1997, Seitas e Heresias, de autoria justamente do pastor Ezequias Soares. Tem também esta lição aqui de 2006, Heresias e Modismos, e você vai ver que nessas lições ele trata de vários assuntos que vão ser estudados ao longo desse trimestre. Eu também quero recomendar mais alguns livros. Eu recomendei na primeira aula um livro de minha autoria, que é esse aqui, Paulo, Príncipe dos Pregadores, mas eu tenho outros livros sobre Paulo, também publicados pela CPAD, por exemplo, Evangelhos que Paulo jamais pregaria, e esse livro tem tudo a ver com o assunto desse trimestre, porque esse é um livro apologético, inclusive tem um capítulo aqui sobre o evangelho legalista, farisaico, judaizante. É muito importante se você tiver esse livro, ou você pode adquirir também, chega rapidamente para você hoje pedindo pela Amazon ou pedindo diretamente a CPAD. Eu creio que dependendo de onde você estiver, 1 ou 2 dias no máximo é o que demorará para você receber este livro. Tem também Procuram-se Pregadores como Paulo, é de minha autoria. E para a lição de hoje especialmente, além dessas obras de Paulo, eu recomendo de minha autoria Barnabé, o pregador de fé e obras, este também é da série Pregadores da Bíblia, e Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Você vai ver que a lição de hoje abrange aí as condutas desses 3 apóstolos: Pedro, Barnabé, que também é apóstolo, e Paulo. Só que Paulo e Barnabé eram apóstolos da igreja antioquena. Paulo e Barnabé. E Pedro era um dos 12, era do colégio apostólico. Maravilha, vamos então dar início com a leitura do texto áureo e da verdade prática. O texto áureo está em Atos capítulo 15, versículo 19. Porque, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. E a verdade prática, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Maravilha! Convido você também a tornar-se membro do nosso canal. Você que já está inscrito,
se quiser também ter acesso ao nosso acervo de estudos bíblicos. Eu coloquei até um vídeo aí no meu canal. Se você entrar lá, você vai ver que tem um vídeo de 55 segundos. Seja membro desse canal para você saber como proceder. É muito fácil tornar-se membro do nosso canal. Então curta esse vídeo também, compartilhe. Eu sempre repito aqui o famoso triplo C. Curta, comente e compartilhe. Maravilha, somos cristãos, vamos introduzindo o assunto. O título desta lição, embora simples, somos cristãos, enfatiza que não somos uma seita derivada do judaísmo, que prega a salvação pelas obras. Aliás, foi contra esse tipo de heresia judaizante que Paulo e Barnabé lutaram entre o fim da primeira expedição missionária e o concílio em Jerusalém. Então nós falamos aqui da primeira expedição missionária de Paulo e Barnabé, porque a rigor você poderia, a gente sempre estuda sobre a primeira viagem missionária de Paulo, mas também poderíamos falar da primeira viagem missionária de Barnabé, porque depois Barnabé fez outra viagem missionária para a sua terra natal, quando houve aquela desavença, não é, entre Paulo e Barnabé por conta daquela questão envolvendo João Marcos. João Marcos, que era um parente de Barnabé, Barnabé insistiu para levarem João Marcos na segunda viagem, dando uma nova oportunidade. Paulo achou por bem não, eles acabaram se separando e isso acabou sendo benéfico para o reino de Deus, porque formaram-se duas comitivas missionárias. Paulo acabou seguindo para a Europa, fez uma grande obra para Deus, e Barnabé foi para Chipre, levando consigo João Marcos, e ali com certeza João Marcos aprendeu muita coisa e se encontrou como obreiro, porque ele descobriu o seu verdadeiro chamado, tornando-se útil até para o próprio Paulo, como nós vemos lá em 2 Timóteo capítulo 4. E João Marcos também tornou-se o escritor, o autor do Evangelho de Marcos, ajudou Pedro também na redação da sua primeira carta. Então veja como o Espírito Santo estava no controle e está no controle de tudo. Bom, então Paulo e Barnabé, uma dupla dinâmica, cheia do Espírito Santo, lutou contra a heresia judaizante entre o fim da primeira expedição missionária e o concílio em Jerusalém. E aqui uma citação do pastor Ezequias Soares, no seu livro, que é o livro de apoio para esse trimestre. Olha o que ele diz: o cristianismo nasceu no contexto judaico, mas não é judaico. Recebeu do judaísmo rica herança espiritual, teológica e ética, mas não é judaísmo. Por isso, não é seita. Muita gente pensa que o cristianismo é uma seita do judaísmo. Não. O cristianismo é outro movimento da parte do Senhor, a igreja que o Senhor inaugurou no dia de Pentecostes, com o derramamento do poder do Espírito Santo. E, claro, deve muito ao judaísmo em questão, no caso de que nós herdamos muita coisa do judaísmo, mas o cristianismo não é uma seita do judaísmo. Isso que precisa ser destacado. E muita gente, infelizmente, abraçou aí um evangelho legalista, judaizante, está acreditando que a salvação é pelas obras, e o apóstolo Paulo foi claro ao dizer: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, digo, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, há boas obras relacionadas com o cristianismo, mas não são as obras da lei mosaica necessárias para a nossa salvação, como muita gente tem pregado. Inclusive, hoje a gente vê muito isso na internet, pessoas advogando essa ideia de que nós temos que guardar, dizem eles, os mandamentos, mas quando nós vamos ver a questão de sábado e o cerimonialismo judaico e a parte da dieta, tudo isso tem que ser observado, e que Deus nos guarde de nós não abraçarmos esse tipo de legalismo, esse tipo de evangelho falso, não é? Um evangelho judaizante, como nós vamos estudar aqui. Então, o autor diz que o cristianismo não é uma seita. A fé cristã é centrada em Cristo
e não depende de ritos e práticas judaicas para levar as pessoas à salvação. Pois bem, nesta aula então, à luz de Gálatas 2, versículos 1 a 14, nós vamos explicar por que jamais devemos judaizar a fé cristã. O primeiro tópico é prevenindo-se contra a tendência. Existe uma tendência. Lamentavelmente, surgiu essa heresia no primeiro século, foi rechaçada, o concílio lá no ano 49 depois de Cristo. Naquele concílio decidiu-se, com a orientação do Espírito Santo, de que os gentios não precisariam guardar nada da lei mosaica. Mesmo assim, ainda hoje existe essa tendência de judaizar o culto, judaizar a fé, e temos aí pregadores que estão usando todo aquele ornamento do judaísmo e querendo dizer que nós temos que nos submeter ao judaísmo. Irmãos, nós somos salvos pela graça, mas vamos ver aqui, vamos ver as explicações. Primeiro ponto, subindo outra vez a Jerusalém. Aqui, o autor então faz uma abordagem de Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 1, mencionando aí o fato de que Paulo subiu outra vez. Ele menciona que ele subiu outra vez a Jerusalém. O que significa esse outra vez que ele subiu a Jerusalém? De acordo com Gálatas 2, versículos 1 e 2, passados 14 anos, Paulo subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito, depois de uma revelação que o Senhor lhe deu. Quando e em que contexto isso ocorreu? Nós vamos ter que recorrer também ao livro de Atos para entender bem isso. Vejamos alguns acontecimentos que o Novo Testamento menciona entre a conversão de Saulo, também chamado Paulo, e essa segunda subida a Jerusalém. Paulo em Damasco, Judéia e regiões da Arábia. Então veja, logo após a conversão de Saulo, quando ele teve aquele encontro glorioso com Jesus, a caminho de Damasco, ele começou o seu ministério, porque ele já tinha um grande cabedal, uma bagagem que ele adquiriu estudando, ele era fariseu, zeloso da lei, então ele tinha conhecimento, ele poderia ali já iniciar o seu ministério, o seu chamado. Então ele imediatamente, ao reconhecer que Jesus é o Salvador, o Senhor, ele já achou-se ali preparado para começar a evangelizar. Então ele começou o seu ministério anunciando o evangelho nas sinagogas, porque ele tinha ali facilidade de falar aos seus compatriotas, a falar também aos judeus, em Damasco e por toda a Judéia. Diz Atos capítulo 9, que ele começou já a anunciar a Cristo. Passado algum tempo e tendo experimentado a rejeição dos seus compatriotas, ele acabou se isolando por 3 anos, lá nas chamadas regiões da Arábia, termo que indica com maior probabilidade a região desértica que limita a Síria, e ele também ficou ali em Damasco, conforme Gálatas 1, 15 a 18 e também segundo aos Coríntios 11, 32. Seu objetivo certamente era refletir. Ele resolveu então fazer uma pausa para refletir sobre sua situação e preparar-se assim melhor para cumprir o seu amplo ministério. Lembra do que o Senhor falou a Ananias? Ananias, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos judeus, dos gentios e dos reis até, das autoridades. Então, um chamado especial que Paulo recebeu. Então veja, dando sequência aqui, enfrentando hostilidade por parte do governador preposto do rei Aretas IV da Nabateia, próxima a Damasco, Paulo, com a ajuda de alguns companheiros, fugiu da cidade, sendo descido num cesto por uma janela da muralha sem que se percebesse, e assim partiu para Jerusalém. Aqui é a primeira viagem, então, de Paulo para Jerusalém após a sua conversão. Claro, se você retroceder na vida de Paulo, nos meus livros eu falo sobre isso, na sua formação como adolescente,
ele certamente passou por Jerusalém, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas após a sua conversão, esta é a primeira viagem de Paulo a Jerusalém, depois de convertido, porque ele se converte lá a caminho de Damasco e fica um bom tempo sem voltar a Jerusalém. Então ele volta agora, subindo a Jerusalém pela primeira vez, pelo que tudo indica no 3º ano após sua mal-sucedida cruzada anticristã, ainda quando ele respirava ameaças, diz a Bíblia, contra o povo de Deus. Então essa sua cruzada anticristã foi interrompida na estrada de Damasco. E ele então fez sua primeira viagem oficial a Jerusalém, onde ainda era visto com muita desconfiança. E ali ele conta, claro, com a ajuda de Barnabé. Barnabé é um homem que ajudou muito Paulo e o aproximou ali dos líderes da igreja mãe, porque até eles certamente tinham receio de receber Paulo, porque Paulo era um perseguidor. Eles conheciam Paulo como um perseguidor da fé cristã e agora Paulo estava se aproximando deles e Barnabé foi uma pessoa-chave para fazer essa aproximação. Paulo permanece apenas 15 dias ali, mas aproveitou bem o tempo para conversar com os apóstolos, Pedro, Tiago, irmão do Senhor, com o intuito de firmar laços de comunhão com esses dois principais líderes da igreja nascente, e realmente ele foi bem recebido, mas como muitos judeus e helenistas também eram contrários à mensagem de Paulo, ele não conseguia agradar ninguém, né? De um lado, os seus compatriotas, os judeus eram contra ele, por outro também os helenistas, isto é, os gregos também não gostavam dele, e Paulo então não era muito querido ali, era persona non grata. Então ele teve que fugir novamente. Fugiu com a ajuda de alguns irmãos que o acompanhavam até Cesareia. Aí Paulo vai para Tarso, para sua terra natal. Do porto ali em Cesareia Marítima, ele navega para Tarso, sua terra natal na província conjunta de Síria Cilícia, como diz a Bíblia, distante de Jerusalém cerca de 160 quilômetros. Antes de partir, ele tem uma experiência gloriosa enquanto ora no templo. Jesus lhe dá uma palavra: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. Paulo, então, ali maravilhado certamente com aquela palavra da parte de Jesus, ele respondeu: Senhor, veja, Jesus já tinha falado com Paulo a caminho de Damasco, agora ele tem essa experiência maravilhosa. Jesus aparece algumas vezes para Paulo, quando Paulo diz, por exemplo, que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, eis que vos digo um mistério, ou seja, houve coisas que Deus revelou para Paulo diretamente. Quando ele diz assim, olha, eu tenho uma palavra, mas não é diretamente do Senhor e tal, mas ele extraiu da Bíblia, evidentemente, mas houve coisas que ele recebeu diretamente do Senhor, porque ele teve encontros com o Senhor. Veja, por exemplo, a questão do arrebatamento. Deus revelou para Paulo o que nem os profetas do Antigo Testamento sabiam, que Jesus primeiro virá arrebatar a sua igreja, sem pisar na terra. Deus revelou isso para Paulo. Então veja, Paulo, diante daquela aparição, mais uma ali do Senhor, o Senhor falando diretamente com ele, Paulo lhe responde, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti, e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. Jesus então concluiu, confirmando sua chamada, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Olha aí, o Senhor Jesus pormenorizando a chamada de Paulo. Paulo seria o doutor, o apóstolo e mestre dos gentios. Eu fui constituído, diria ele, escrevendo a Timóteo, fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Então Paulo agora, em Antioquia, nós vamos ver, após ter passado um tempo lá em Tarso, por permissão de Deus, ele é chamado por Barnabé para ir a Antioquia.
enquanto ele por uns 10 anos mais ou menos pregava o evangelho em partes da Síria e da Cilícia, sua fama começou a chegar às igrejas da Judéia. Barnabé então o convidou para trabalhar em Antioquia da Síria e ambos ensinaram muita gente, diz a Bíblia, por um ano, durante um ano. Paulo em Jerusalém, finalmente, chegamos no ponto aqui da lição. Paulo, por que ele diz segunda vez em Jerusalém? Porque além daquela subida em que ele ficou ali cerca de 15 dias e depois teve que fugir para a sua terra natal, ele depois, quando já está em Antioquia, ele recebe uma missão para ir com Barnabé a Jerusalém. Só que essa missão não foi simplesmente, pelo que nós entendemos, porque ele tinha que enviar ou levar donativos para aqueles que estariam enfrentando dificuldade por causa de uma grande fome que veio sobre a terra. Paulo foi para lá também por revelação divina, para tratar dessa questão que nós estamos abordando, a questão dos judaizantes. Então veja, havendo grande fome em toda a terra da Judéia, a igreja antioquena, que se tornaria em pouco tempo um grande centro irradiador do evangelho, fez uma coleta e enviou a Jerusalém por intermédio de Barnabé e Saulo. Isso está em Atos, capítulo 11, versículos 27 a 30. Agora, quando você lê Atos e também lê Gálatas, você percebe que essa subida de Paulo com Barnabé a Jerusalém pode ser a mesma que está em Gálatas. Então veja, isso ocorreu por revelação. Paulo diz isso, revelação, Gálatas 2 e 1. Possivelmente ele está se referindo à profecia de Ágabo, aquele profeta de Jerusalém, que anunciou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Então, a revelação a que Paulo se refere possivelmente é esta. Essa visita de Barnabé e Saulo com o gentil Tito, é bom que se diga isso, né? Paulo e Barnabé, claro, eles eram israelitas. Agora, Tito já era gentil. Então ele sobe a Jerusalém e deve ter ocorrido essa segunda subida de Paulo, depois da sua conversão, ainda antes da primeira expedição missionária desses apóstolos. Muito bem. Segundo ponto, objetivo da reunião. Então Paulo vai com Barnabé para Jerusalém, não é para o concílio, mas é por questão, ali ele foi comissionado juntamente com Barnabé para levar donativos para a igreja em Jerusalém. Ao mesmo tempo, ele subiu por revelação da parte de Deus. Pode ser que ele esteja se referindo a essa palavra de Ágabo, mas pode ser também que o Senhor Jesus lhe tenha revelado algo para que ele fosse a Jerusalém para tratar dessa questão dos judaizantes. Possivelmente uma palavra específica da parte do Senhor para Paulo. Mas ele não detalha, então nós não temos como ser taxativos, dogmáticos com respeito a isto. Mas veja, objetivo da reunião. Esta não deve ser confundida com o concílio, como eu já falei, descrito em Atos 15, o qual ocorreu pouco antes da segunda expedição missionária de Paulo, por volta do ano 49 depois de Cristo. A Epístola aos Gálatas deve ter sido escrita nesse período. Paulo teria aproveitado a oportunidade em que os apóstolos, presbíteros e todo o povo estavam reunidos em Jerusalém, haja vista a entrega de donativos, para lhes falar do seu trabalho de evangelização junto aos gentios. Lembrando que os gentios são povos fora da comunidade de Israel. Paulo falou que há 3 povos, judeus, gentios e igreja. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de tal modo a não dar escândalo, nem a judeus, nem a gentios, nem a igreja de Deus. Então a igreja é formada, claro, por judeus e gentios. Aqueles que se convertem a Cristo passam a fazer parte da igreja. Então, espiritualmente falando, claro, no plano espiritual, nós somos igreja. Claro que continuamos sendo gentios porque não somos judeus. Então, do ponto de vista étnico, mas do ponto de vista espiritual, claro, nós somos igreja de Deus. Maravilha. Então, veja que o trabalho que Paulo fazia então entre os gentios não era bem visto pelos judaizantes, porque eles defendiam que só se devia pregar o evangelho aos judeus e aos prosélitos, ou seja, eles tinham a ideia de que o cristianismo era uma seita judaica.
A pessoa, antes de se converter a Cristo, tinha que se converter ao judaísmo. E Paulo era contrário a isso, porque ele tinha entendido o evangelho, que o evangelho era salvação para todo aquele que crê. Então não teria sentido nenhum o gentil ter que se submeter ao judaísmo. Claro, o judeu, ele por tradição, ele já cumpria todos aqueles rituais, era algo da sua cultura. Então ele não precisava abandonar a sua cultura para ser um servo de Deus. Ele só não deveria crer que a salvação era pelas obras, mas ele poderia manter a sua tradição. Agora, exigir que os gentios tivessem a mesma tradição, atrelando isso à salvação, isso é uma heresia. Então Paulo, claro, ele se opôs a isso. Os adeptos da heresia judaizante viam o cristianismo como uma ramificação do judaísmo, impondo aos cristãos estrangeiros as práticas judaicas, incluindo-se, claro, a circuncisão. Terceiro ponto, Tito e a circuncisão. Então veja, Tito não era judeu, Tito era gentil. E aí, veja, os judaizantes queriam que Tito, que andava com Paulo, andava com Barnabé, fosse circuncidado. Porque como assim? Que absurdo é esse? O camarada diz que é cristão e não quer se circuncidar? O camarada diz que faz parte do nosso grupo e não quer obedecer à lei mosaica? Veja como eles acreditavam que o cristianismo era uma seita do judaísmo. Paulo e Barnabé eram líderes equilibrados. Ambos respeitavam a tradição dos judeus. Contudo, os judaizantes, homens extremamente legalistas, consideravam indignos de salvação os gentios que não se circuncidassem. Paulo então percebeu que eles haviam abraçado um falso evangelho, pelo qual rejeitava a salvação pela graça. Por isso escreveu. Olha como Paulo foi firme. Nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram. Veja, se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos por sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então Paulo está sendo taxativo, dizendo, olha, eles queriam que eu circuncidasse Tito, mas Tito não tem nada a ver com o judaísmo, por que eu vou circuncidar Tito? Eles estão achando então que o cristianismo é uma seita do judaísmo? Então Paulo foi firme, nem por uma hora nós abrimos mão dessa posição. Olha como Paulo foi incisivo. Ainda que Paulo não se opusesse à circuncisão de judeus, prova disso é que o Timóteo, mais para frente você vê que ele será circuncidado, né? Você vê lá no capítulo 16, porque Paulo viu que não haveria dificuldade nenhuma em aceitar-se isso como parte de uma tradição, mas não relacionada com a salvação. Os gentios não tinham nada a ver com isso. O caso de Timóteo é diferente, porque ele era, claro, ligado aí ao judaísmo. Então veja, ainda que Paulo não se opusesse à circuncisão de judeus, entendeu que se ele cedesse à pressão dos judaizantes, permitiria que o cristianismo nascente se transformasse numa seita legalista. Ele se manteve firme, pois fora posto, como nós vimos na aula passada, para a defesa, para a apologia do Evangelho, como está em Filipenses capítulo 1, versículo 17. Vamos para o segundo tópico agora, a tendência judaizante no início da igreja. Então houve essa tendência no início da igreja, e infelizmente agora também nós temos aí grupos pseudo-cristãos defendendo isso, que nós temos que guardar a lei, nós temos que obedecer ao cerimonialismo judaico para sermos salvos. Vamos então para o primeiro ponto, o espanto do apóstolo. Paulo ficou espantado com isso. Mas que absurdo, eles não entenderam ainda que o cristianismo, a salvação é pela graça no cristianismo. Então, o desapontamento de Paulo com aqui os Gálatas do caso, né? Porque os Gálatas, Paulo tinha passado por lá, tinha ensinado os Gálatas e tão depressa eles acabaram sendo convencidos pelos judaizantes de que tinham que se tornar
judeus, adeptos do judaísmo, para serem cristãos. Então Paulo ficou desapontado. Ele começa a sua primeira epístola, pelo que tudo indica, Gálatas foi sua primeira epístola, saudando as igrejas da Galácia, mais precisamente do sul da Galácia, onde ele esteve com Barnabé na sua primeira viagem missionária, não é? Conforme Atos 13 e 14. Em seguida, Paulo começa a repreender os Gálatas, por causa dessa sua rápida adesão ao evangelho legalista dos judaizantes. Olha como Paulo falou, olha, maravilha, eu estou admirado, estou assim, maravilhado, eu estou de boca aberta, como diríamos hoje, de como vocês foram convencidos por esse falso evangelho. E tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então veja, os Gálatas tinham abraçado um falso evangelho. A fim de embasar sua repreensão, Paulo faz um resumo de sua trajetória, desde antes da sua conversão a caminho de Damasco até chegar à sua segunda visita, que nós mencionamos no ponto anterior, a Jerusalém para tratar da questão da pregação do evangelho aos gentios. Mas note que Paulo, na verdade, quando ele escreveu aos Gálatas, ele já tinha voltado da sua primeira expedição missionária, pois relata sua decepção com a conduta dos Gálatas, que haviam abraçado um falso evangelho diferente do que lhes pregara. Então, por isso que ele falou, olha, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema, seja maldito. Ou seja, Paulo então estava escrevendo para uma igreja por onde ele já tinha passado. Então, certamente, Paulo aqui estava, creio, entre o fim da primeira viagem e o início da segunda. Então, porque também tem tudo a ver com o assunto do concílio. Agora, preste atenção a essa expressão, outro evangelho, heteron evangelion, heteron evangelion. Denota que eles haviam abraçado uma heresia, um pseudo-evangelho. Por quê? Porque o adjetivo aqui, outro, no grego não é alos, mas é heteros. Veja, tanto um quanto o outro no grego significa outro, só que tem sentido diferente. Por exemplo, alos, quando Jesus falou do Espírito Santo, ele disse, olha, o Pai enviará outro Consolador. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, ou outro Paráclito para estar convosco. O termo outro ali no grego é alos, porque é outro da mesma categoria. Porque Jesus, ele já é Consolador. O Espírito Santo seria outro Paráclito, outro Consolador, outro Ajudador, outro Conselheiro. Então veja que é outro, mas não é outro dessemelhante, diferente, como que se fosse para competir com Jesus. Não, outro da mesma categoria. Aqui, quando você vê heteros como adjetivo de evangelho, é outro evangelho, então significa que é um evangelho falso, um evangelho dessemelhante. Por isso que Paulo falou assim, o qual não é outro, no sentido de ser um evangelho, na verdade, que possa competir em pé de igualdade com o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é único. Esse outro evangelho é um evangelho falso. É isso que Paulo quis dizer. Observe que Paulo, em 1 Timóteo 6, 3 e 4, ele diz o seguinte, se alguém ensina alguma outra doutrina, é soberbo e nada sabe. O termo outra doutrina aí, nessa frase, é heterodidascaléu. Então veja que é um verbo. É um verbo que denota ensinar de maneira errada, ensinar outra doutrina, ensinar uma falsa doutrina e não a sã doutrina. Então, veja como os Gálatas estavam abraçando não apenas um erro, assim, uma distorção leve, não, era uma heresia. Porque a heresia tem que usar o termo corretamente. Nós falamos na primeira aula que nós não podemos banalizar o termo. Quando nós chamamos algo de heresia, é porque fere a ortodoxia. E dentro da ortodoxia, claro, nós defendemos que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus. Se alguém está pregando a salvação pelas obras da lei,
Se alguém está dizendo, por exemplo, como outro dia eu ouvi uma pregação aí, o camarada dizendo, olha, o mais importante não é a cruz, não é a ressurreição de Jesus, o mais importante é o juízo investigativo, e faz uma referência a 1844 e fala de Ellen G. White e tal. E Ellen G. White diz, ou seja, não é a Bíblia que diz. Então veja, tomemos cuidado com esses grupos aí que estão apegados a esses ensinamentos heterodoxos, que vão não ao encontro, mas de encontro àquilo que a palavra de Deus nos ensina. São contrários àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então, a salvação ela é 100% pela graça de Deus. Quem eram os judaizantes? Esse adjetivo advém da frase contida em Gálatas 2:14, pela qual o apóstolo Paulo condena duramente a hipocrisia, ou no mínimo a conduta politicamente correta ou dissimulada de ninguém menos que o apóstolo Pedro. Paulo era duro, Paulo foi firme com Pedro, que era do colégio apostólico, mas Paulo ele tinha tanta convicção que quando Pedro passa por Antioquia da Síria e ele tem ali uma conduta dissimulada, Paulo olha para Pedro e diz, se tu sendo judeu vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, ô Pedro, por que você está fazendo média aí com os judaizantes? Você também está querendo ser como um deles? Que negócio é esse? Paulo foi duro, ele resistiu, diz a Bíblia, Pedro na cara, não é? Então essa pergunta contém o verbo grego aí, ó, iudaizo, iudaizo. Iudaizo que quer dizer judaizar. É daí que vem o termo judaizante. Então quando Paulo fala essas palavras a Pedro, ele usa esse verbo aí, ó, iudaizo, judaizar. Literalmente. Portanto, os judaizantes eram hereges, legalistas de origem farisaica, hipócritas, falsos mestres que pregavam a salvação pelas obras. Não por acaso foram chamados também por Paulo de falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, disse Paulo, que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Mas vamos para o terceiro ponto. O clima de tensão. Quando Paulo e Barnabé chegam a Jerusalém e se encontram ali com as colunas da igreja mãe, Tiago, irmão do Senhor, esse Tiago não é o Tiago, irmão de João, porque Tiago, irmão de João, já tinha sido morto à espada, conforme Atos capítulo 12. Então esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, irmão do Senhor, que se tornou também um apóstolo. Cefas, que é Pedro, e João. Esses eram as colunas da igreja. Os ânimos ali estavam acirrados, os judaizantes com certeza fazendo uma grande pressão, eram inimigos da liberdade cristã, petulantes, e estavam ali para gerar aquele tumulto. Eles sabiam que Paulo pregava, na concepção deles, o evangelho fácil, porque os legalistas são assim, eles acham que quem defende a salvação pela graça está pregando o evangelho fácil, sem renúncia, só que eles, na verdade, estão torcendo o conceito bíblico de renúncia. Porque é claro que para servir a Deus nós temos que renunciar. Jesus mesmo falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Só que para eles, os legalistas, renúncia significa você abraçar uma série de coisas que nem Deus exige de nós. Então veja como os legalistas eles são assim. Eu às vezes falo da questão do Natal, né? Eu faço lá no meu Instagram, eu faço aquelas provocações, porque tem muita gente, irmãos, que abraçou o legalismo e quer proibir os crentes de celebrar o Natal, quer proibir os crentes de fazer determinadas coisas que são lícitas. Então, nós temos que ter atenção a isso para não abraçarmos o legalismo. O cristianismo não é legalista. Claro, nós temos que ter uma vida de santidade, mas isso não significa você ser legalista. Agora note, os judaizantes, eles sabiam que Paulo pregava na concepção deles o evangelho fácil, sem a necessidade de pagar o preço, entre aspas. Contudo, esse apóstolo e apologista, sabendo que pregavam eles outro evangelho, né, aquele evangelho falso, foi duro com eles. Foi duro. Paulo falou para eles que não ia aceitar e nem por uma hora ele aceitou
e Paulo até falou, quanto àqueles que se for alguma coisa, no outro tempo não se me dá, Deus não aceita a aparência dos homens. Paulo foi duro. Agora, na atualidade há também muitos falsos mestres que querem impor regras para as pessoas receberem a salvação. Lembremos-nos de que Paulo e Silas em Filipos, já na segunda viagem missionária de Paulo, limitaram-se a dizer o seguinte ao carcereiro arrependido: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, a salvação ela é pela graça e não pelas obras. Embora os salvos, como nós já citamos aqui, eles andem em boas obras que foram preparadas pelo Senhor. Então, uma coisa é você ser salvo e ter boas obras, você fazer o bem, isso é uma coisa. Outra coisa é você achar que você tem que obedecer uma série de regras para ser salvo. Então veja como a distorção está aí. Mas vamos para o terceiro e último tópico, a tendência judaizante hoje. Se havia uma tendência no primeiro século, hoje também infelizmente existe. Veja, primeiro ponto, o mesmo evangelho. Por causa da dura repreensão de Paulo a Pedro, muitos pensam que Pedro havia abraçado a heresia judaizante. Entretanto, essa desavença ocorrida em Antioquia da Síria, que nós mencionamos, antes do concílio em Jerusalém, foi pontual. Com certeza, porque nós vemos isso na Bíblia. Paulo e Pedro pregavam, sem dúvida nenhuma, o mesmo evangelho. A diferença eram as audiências, mas eles pregavam o mesmo evangelho. Por que Pedro não era um judaizante? Só para explicar. Esse apóstolo, no aludido concílio, aquele que está lá em Atos capítulo 15, que ocorreu no ano 49 depois de Cristo, ele ali tendo uma oportunidade até para se opor a Paulo e Barnabé, porque ele ali estava numa condição especial. Ele era do colégio apostólico, ele podia muito bem ter se oposto ali a Paulo. Mas o que ele fez? Ele fez coro com Paulo e Barnabé, os apóstolos de Antioquia. Pedro se referiu antes ao fato de ter sido primeiro dentre todos os apóstolos a pregar aos estrangeiros em Cesareia. Então veja que ele não era judaizante, porque ele pregava aos estrangeiros. E ele argumentou: Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Olha que palavra importante que Pedro deu. Isso aí resolveu a questão. Porque quando você lê ali o capítulo 15 de Atos, você vê que estava havendo uma desavença. Paulo e Barnabé falaram, mas não houve consenso. Mas quando Pedro deu a palavra, aí tudo se encaminhou para uma boa conclusão. Claro que com a direção do Espírito. Todos se calaram depois dessa intervenção conciliadora de Pedro, o que demonstra o quanto ele ainda era respeitado, mesmo não sendo o presidente da igreja em Jerusalém naquela ocasião. Paulo, Pedro e o mesmo evangelho. Então eles pregavam o mesmo evangelho. A despeito da desavença que teve com Pedro, o apóstolo Paulo afirma: aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Veja que paradoxo, eu coloquei aí, que paradoxo. Paulo, que conhecia bem o judaísmo, sabia tudo do judaísmo, foi chamado para levar o evangelho aos gentios. Olha como Deus é soberano. Paulo falou: fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Ele que sabia tudo do judaísmo, foi chamado por Deus para falar aos gentios. Claro que ele também falou aos judeus, mas ele foi chamado de doutor dos gentios. Agora, Pedro, que foi o primeiro a pregar aos gentios, pregou na casa de Cornélio, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E aí, estando Pedro ainda falando, diz a Bíblia que caiu o Espírito sobre Cornélio e a sua casa. Pedro, que teve esse chamado da parte de Deus para falar primeiramente aos gentios, ao fim e ao cabo ele também aí se menciona que ele seria, na verdade, o portador da mensagem para
os da circuncisão, ou seja, os judeus. Deus é soberano. Então, olha que interessante, nós abordamos isso aí, mas o que se enfatiza é que a audiência é diferente, mas tanto Paulo quanto Pedro pregavam o mesmo evangelho, não é? Eu coloquei até que isso em missiologia tem a ver com transculturação. Então, transculturação. Pedro, claro, ele pregava o evangelho para os judeus, respeitando a cultura deles, e Paulo pregava aos gentios, respeitando a cultura deles também. Veja que o próprio Paulo, a despeito do seu chamado específico para os gentios, ele diz em 1 Coríntios, que ele se fez como judeu para os judeus, para ganhar também os judeus. Então isso é muito importante observarmos. Segundo ponto, o perigo da doutrina judaizante. Muitos gostam de passar pano, né, usando um termo aí da atualidade, para as heresias. Optam por não se indispor com quem prega heresias e com isso permite que os hereges avancem como lobos sobre o rebanho. Mas Paulo e Barnabé foram firmes, percebendo que era muito perigoso tolerar os judaizantes. Estes se opunham à liberdade cristã e pregavam um evangelho anátema, maldito, ou duplamente maldito, que visava aprisionar os salvos no cerimonialismo judaico, como se isso fosse fundamental para a salvação. A batalha então foi travada. Assim como a vitória dos atenienses sobre os persas na Batalha de Maratona, em 490 a.C., foi crucial para a consolidação e avanço das ideias sobre as quais repousam democracia, livre mercado e outros atributos que definem a civilização ocidental, a vitória dos primeiros cristãos sobre os judaizantes foi decisiva para não reduzir o cristianismo a uma seita do judaísmo. Então veja o que estava em jogo. Claro que Deus está no controle de tudo, Deus poderia ter ali agido, poderia ter havido uma intervenção da parte de Deus de outra maneira, mas veja como Paulo e Barnabé foram usados por Deus para se contrapor, para defender o evangelho e se contrapor ao falso evangelho judaizante, porque se naquele concílio prevalece a opinião dos judaizantes, veja, o cristianismo ali na sua nascente, né, no seu nascedouro, seria, na verdade, uma seita judaica. E não foi isso que Jesus apresentou quando ele andou na terra. Terceiro e último ponto, as práticas judaizantes atuais. Embora Barnabé e Paulo, uma dupla dinâmica, cheia do Espírito Santo, tenha vencido os falsos mestres judaizantes do primeiro século, o falso evangelho por eles propagados viria a ser introduzido, infelizmente, entre nós, como profetizou Paulo em Atos 20, 27 a 30. Há hoje tanto movimentos sectários pseudo-cristãos, como igrejas cristãs que adotam práticas judaicas, como guarda do sábado, liturgia, incluindo-se toque do shofar, trajes judaicos, como chale para oração, o famoso talit, o solidel ou barrete para a cabeça, o famoso kippar, bem como leis dietéticas do judaísmo, chamada kashrut. Por outro lado, é importante distinguirmos os judeus que se convertem a Cristo e mantêm suas tradições judaicas dos cristãos não judeus legalistas que aderem a práticas judaicas. Então, duas coisas precisam ser aqui observadas. Primeiro, os judeus que se convertem, os chamados judeus messiânicos, eles são chamados assim porque eles têm um problema aí com a palavra cristão. Eles preferem ser chamados de judeus messiânicos, porque, claro, o termo cristão, quando foi utilizado, foi de uma maneira jocosa, zombando daqueles que se converteram a Cristo. Então, os judeus que se convertem, eles preferem ser chamados de judeus messiânicos, mas são cristãos, são salvos em Cristo Jesus. Então, esses judeus messiânicos, eu vou até ler aqui para ter poder de síntese, mas, na verdade, são pessoas que têm uma ligação cultural com o judaísmo. Não é que eles creem na salvação pelas obras, mas eles têm razão para seguir a sua cultura. Agora, o que é uma coisa absurda é a pessoa que é salva entre os gentios e achar que deve obedecer à lei judaica para a salvação. É esse o sentido. Então, observe, não é nem questão de ornamento, porque
ter ornamento, ter uma miniatura da arca. Eu até tenho uma aqui, tá vendo? A miniatura da arca aqui próxima de mim. Olha aqui, ó. Você ter ornamentos, miniatura da arca ou outros objetos. Tudo isso você pode ter sem problema nenhum. A questão é você achar que isso tem a ver, tem algo aí ligado à sua salvação, por exemplo. Então, os judeus, os que se convertem a Cristo, geralmente são chamados de judeus messiânicos, ou seja, já que creem no Messias. Principalmente os que moram em Israel observam a tradição judaica e não fazem isso porque acreditam na salvação pelas obras, e sim porque desejam preservar sua identidade cultural. Israel, diferentemente de outros povos, não sofreu a lei da mortalidade dos povos, em cumprimento ainda que parcial do que o Senhor prometeu em Ezequiel 37. É, portanto, justo e bíblico que judeus que reconstruíram seu idioma a partir das Escrituras mantenham também suas tradições, mesmo quando reconhecem que Jesus é o Messias. Agora, os não-judeus, é aqui que está a questão dos judaizantes. Cristãos gentios devem orar pelos judeus, apoiar suas causas, isso é bíblico, reconhecendo que eles vêm sofrendo terríveis perseguições ao longo dos séculos. Seria um erro adotar a teologia da substituição e defender a ideia de que a igreja substitui Israel. Sabemos que Deus fez alianças incondicionais com Israel, estudamos isso aqui há pouco tempo e temos aqui no canal a playlist Dispensacionalismo em que tratamos disso. Então, Deus vai cumprir tudo o que prometeu para Israel. Entretanto, não devemos pensar que os judeus são superiores na atualidade apenas por serem judeus. Também não precisamos nos judaizar. Observe o ensinamento de Paulo da parte do Senhor. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Amém, meus irmãos? Então, o resumo aí, né? O resumo da ópera, o resumo de tudo que falamos é que a salvação é 100% pela graça. Nós não precisamos, na verdade, nos submeter a ritos judaicos, ao cerimonialismo judaico, guardar sábado. Não, mas isso aí, dizem os legalistas, isso é anterior à lei e tal. A Bíblia, o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Ele disse, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Ora, se o sábado foi feito por causa do homem, é porque nós temos domínio sobre o sábado e não precisamos de maneira alguma nos submeter à lei mosaica no que tange ao cerimonialismo, porque o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele cita vários pontos da lei e insere no contexto do reino de Deus. Claro, muitas coisas nós temos que observar mesmo como cristãos, mas nós temos que ter cuidado para não pensarmos que a salvação é pelas obras. Então, o resultado da reunião, diz aqui a conclusão da reunião que Paulo e Barnabé tiveram lá em Jerusalém, não no concílio, mas na segunda visita que Paulo fez a Jerusalém após sua conversão, o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica de Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando, como eu falei, uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho, como disse Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta ou compartilhe. E se você desejar, torne-se também membro do nosso canal, tá certo? Temos aí vários vídeos que você pode assistir. Aqui está, nós temos várias playlists. E você que é membro, claro, você tem benefícios como antecipação de vídeos e, sobretudo, acesso a todo o nosso acervo de estudos, como este aqui que nós apresentamos. Este é um dos muitos estudos que você vai encontrar. Veja quantos pormenores nós mencionamos aqui. Nós baseamos o nosso roteiro, claro, nos tópicos e pontos da lição
mas vocês perceberam que a nossa proposta ela é subsidiária, não é? Nós apresentamos aí um roteiro subsidiário para que vocês possam ter melhores, vocês são professores, tenham melhores subsídios, uma ampliação do assunto e também os alunos que ainda não são professores, mas que estão assistindo a aula aqui conosco, possam crescer em conhecimento. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.